Olá, você! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do programa De Coração para Coração. E hoje nós temos aqui a minha querida amiga Marisa Soares e nossa convidada especial, Alessandra Rufino, que aceitou aqui o convite de estar aqui conosco nessa tarde. Daqui a pouco eu apresento um pouquinho mais dela, mas eu quero que a gente vá direto aqui no tópico desse programa, para que você fique grudadinha aqui conosco. E nós já sabemos, né, que você precisa também nos ajudar a compartilhar esse programa, convida os teus amigos, familiares, porque tem muita coisa boa aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre escolher esperar. Pode ser que você pense que nós vamos falar aqui para jovem, né, não casados, que precisa esperar aí. Mas pode ser também, se você estiver chegando agora, fica aqui conosco. Mas nós queremos compartilhar com você alguns pontos especiais aqui, como é bom esperar em Deus, né? Por que nós escolhemos esperar em Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero iniciar com Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto é incrível, né, gente? A gente já começa a voar quando a gente escuta ele, não é verdade? Com certeza. E esperar no Senhor traz força para nós, é isso que está dizendo aqui. Renova as nossas forças. Cada dia nós temos oportunidade de ser renovados, cada minuto, cada segundo. Hoje, nesse domingo aqui, 4 da tarde, nós estamos aqui juntinhas aqui, sendo renovadas, porque o meu dia já foi bem agitado hoje, não sei o de vocês, mas eu já fiz muita coisa, provavelmente também, né, meninas? Bastante coisa. Não é? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho elas falarem também aqui comigo, compartilhando aqui, vou dar oportunidade, porque é um prazer ter a Alessandra aqui, ter a Marisa aqui, eu sei que o tempo delas são preciosos, e nós estamos aqui fazendo isso somente porque nós sabemos que você é especial. Então, fica com a gente e vamos nos deliciar nessa conversa aqui. Quem gostaria de começar, então, a falar um pouquinho sobre esse escolhi esperar em Deus? Vamos deixar a nossa convidada. Fica à vontade, Alessandra. Extremamente agradecida por estar aqui com vocês. Quando recebi o convite, eu falei, nossa, que coisa boa, né? E aí quando veio o tema, esperar em Deus, e vou falar, na hora que eu li a frase, eu fiz, esperar em Deus, falei, parece tema, né, para solteira mesmo. E aí eu comecei a pensar assim sobre a minha vida, eu falei, ai, que nada, esperar em Deus é para todo mundo, a todo momento, né? E o quanto a gente começa a ter esse tempo mesmo, né? Ajustar esse tempo dentro da vontade de Deus. E eu posso dizer para vocês assim que para mim tem sido um grande aprendizado, né? Para nós que vivemos essa nossa vida de imigrante, né? Algumas há menos tempo, outra há mais tempo, mas independente desse cenário, eu posso dizer que a nossa vida é exposta a algo onde aquilo que a gente imaginava, né, eu costumo dizer para muitas amigas, eu falo assim, a gente, de uma certa maneira, a gente vivia no Brasil dentro de uma zona de conforto, né? Que a gente tinha a nossa casa, tinha a nossa cidade, a gente fazia aquilo que era do nosso conhecimento. Quando a gente vem para cá, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente fazia, ele meio que ele sofre, porque ele deixa de existir. E aí o que nos resta é o nosso ser, quem nós somos de verdade. E eu digo que é independente de qual perfil a pessoa tenha, eu digo se é casada, se é solteira, se tem um filho, se tem 3, se não tem filho, se é casar, enfim, não importa. Todas nós, quando somos expostas a esse cenário, a gente vê a nossa identidade vulnerável perante uma identidade fixa e a gente fala, meu Deus, mas de verdade quem eu sou, né? E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, assim, para mim, quando eu vim para cá, eu achei, né, vou fazer a minha pequenez, estava tudo sob controle, né? Do tipo assim, não, já sei, imagina, né? Tenho mais de 40 anos, né? Vai ser fácil. Vai ser fácil, imagina, estou super engajada, o que tiver que fazer eu faço. E aí, quando você é deparada com isso, eu falo, poxa vida, né? O quanto que a gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, estou vivendo uma crise,
estou me expondo a situações que eu nunca imaginei que eu fosse me expor, ou tendo que pensar em respostas e soluções que eu dizia assim, mas para mim estava tão claro isso, achei que era essa a resposta, e de repente eu me deparei que não era aquilo, né? E conversando com uma amiga, eu lembro, foi logo no primeiro ano, quando eu cheguei, eu disse para ela assim, eu falei assim, meu Deus do céu, quem é que vem para cá sem Deus? Ela fez, Alessandra, quem vem para cá sem ele vai achar ele aqui, porque... E aquilo eu falei, é uma grande verdade. E por que isso tem muito a ver com essa questão de esperar em Deus? Porque eu vi muitas coisas que, na prática, eu levava na força do meu braço. E até hoje, eu olho e falo assim, Senhor, quer dizer, só que hoje eu tenho uma visão, né, mais aguçada, mais fortalecida, no sentido de saber entregar para Deus, com muita dor, mas não é uma dor, sim, é uma dor no sentido de que, assim, reduzir a minha carne para permitir que Deus entre no lugar, né? Porque a minha vontade é fazer tudo diferente, a minha vontade é acelerar as coisas. Imagina, né? Vem aquele grande conflito. Eu atuo numa área de desenvolvimento humano há anos, trabalhando com empresas. Vamos fazer mais, vamos ganhar mais dinheiro, mais resultado. E, de repente, todo aquele cenário fala assim, e quem disse que é para você fazer isso agora? Quem disse que é para você mexer nisso agora? Quem disse que isso é o que eu quero? Então, vou dar um exemplo assim muito mais claro para vocês entenderem, né? Eu tenho 2 filhas, uma tem 12 anos, outra tem 11, e a gente tem alguns desejos, sonhos, a gente sonha em ir para a Europa, e aí, isso, imagina só, né? Era para ter acontecido antes da pandemia. Aí veio a pandemia, não aconteceu. E aí, esse ano, a gente falou, então tá bom, tá. E de repente Deus trouxe assim, não é a hora. E tanto eu quanto meu marido, por isso que eu digo que esperar em Deus não tem a ver só com a figura feminina, mas tem a ver, né, com a figura masculina, que é o meu marido. A gente teve que realmente, assim, se curvar e entender que a gente estaria expondo a nossa família a uma situação sem necessidade. E aprender a esperar, do tipo assim, ok, pode ser que vai acontecer, né? É um sonho, é um desejo, Deus é o nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele ouve o nosso coração. Por enquanto, Ele nunca disse para a gente que a gente não iria, mas Ele deixou mais claro ainda que não é agora. Porque talvez, se a gente fosse agora, não que isso não fosse ruim, né? Mas assim, sabe quando você tira a coisa fora do lugar? Sim. E aí você acaba colhendo um resultado e um fruto daquilo que você não devia. Sim. E, curiosamente, hoje, foi hoje, eu estava conversando com uma amiga e eu falei para ela assim, eu falei, olha, que coisa louca, né? A gente, às vezes, deseja algo, e eu lembro que eu já pedi algumas coisas para Deus lá no passado, eu lembro uma proposta de trabalho que era encantadora, e eu tinha acabado de ter a Sara, estou falando de algo que aconteceu há 12 anos atrás, e eu falei, nossa, essa vaga é para mim. E era realmente uma vaga que só tinha eu e uma outra pessoa. E a outra pessoa entrou. E eu, naquele momento, fiquei aborrecida, até porque eu sabia, outra pessoa extremamente competente, mas eu fiquei sabendo que um dos critérios é que a diretoria conhecia, tinha amizade, e de uma certa maneira, aquela dorzinha, né? Tipo assim, escolher só porque é amiga. Dá perda. Mas anos depois, Deus me trouxe a oportunidade de fazer o processo de desenvolvimento daquela empresa, daquele grupo de diretores, que inclusive estava a pessoa, e Deus me mostrou claramente, falou que, viu, como se fosse assim, tá vendo porque não era para ter sido você? Tá vendo porque você era esse papel que eu te reservei e o dele era aquele. Cada um está no seu lugar. Só que você teve que aprender a esperar. Então, eu acho que aprender a esperar tem muito a ver com essa questão do tipo, não que Deus está dizendo que você não pode ter, é só saber assim, que não é a hora. Sabe quando mãe fala assim, mãe, posso comer isso? Pode, mas não é agora que você vai comer. Você vai comer depois do almoço. Sim. Então, acho que Deus tem muito isso com a questão da espera. E eu tenho, assim, vivido isso de uma maneira dolorida, mas muito boa, muito grata por aprender a esperar, porque eu tenho visto que a resposta tem sido tão boa, gente, vai tão boa, e eu espero que quem está assistindo esse vídeo aqui se encoraje, sabe? Tome posse dessa palavra e falar, Deus, entendo, se eu aprender a esperar, a coisa vai ser muito melhor. Então, é isso que eu, assim, vocês tem algumas coisas aí, mas eu também quero ouvir de vocês, né?
Com certeza. É algo muito interessante, né? Porque, como você falou do desafio de todos nós que estamos, no caso, nós três aqui, né, que estamos aqui nesse momento, nós estamos enfrentando o desafio de viver uma vida de imigrante. E que talvez muitas pessoas que vão estar nos ouvindo não têm noção do que é isso. Sei que muitos vão estar sabendo do que a gente está falando e, de repente, vão até se identificar, mas outros não têm noção do que é isso, do que é você falar, é com dor que eu tive que enfrentar isso, porque, na verdade, é como você falou, são muitas perdas que vão resultar em muitos ganhos, como você deu o último exemplo da sua área profissional, do momento que Deus te fez esperar por uma outra oportunidade onde você estava assumindo uma outra posição. E é algo muito interessante, porque como a Josi leu lá no início, né? Lá em Isaías 40, a gente vai pegando a força das águias para aprender a voar mais alto. É algo muito interessante. É uma virtude do justo, né? Sim. Só o justo pode entender o poder da espera, né? O quanto é importante esperar. E eu acho muito interessante porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, na Palavra de Deus, que nos ensina isso. Por exemplo, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, como foi na época de Noé, que teve que esperar tantos anos para viver uma coisa que era naturalmente impossível. Uhum. Como é que vai ser? Quer dizer que nós vamos ficar vivendo dentro de uma arca, de um barco enorme, cheio de bicho? Vamos ter que cuidar dos bichos lá. Que negócio, parecia... Era um projeto de grego. Que projeto Sem contar o tempo de espera para fabricar a arca ainda, né? Ainda tinha que trabalhar para isso. Gente, parece uma coisa de doido. Não, e vamos pensar, né? Além de você ter que é o tempo de você construir, que eu acho que agora vem um grande desafio. No tempo da espera, quantas pessoas falam do tipo, não, mas não é. O que você está fazendo? Você está louco. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis na espera. Quando os outros eles te julgam, eles te apontam, e você para e fala, meu Deus do céu, eu devo estar errada mesmo. Eu devo estar errada. Os ruídos, né, que começam a fazer barulho demais, e às vezes a nossa voz vai para esses ruídos e a gente até perde, né? Muitos de nós paramos pela falta de clareza de propósito, né? Pela falta de clareza de saber que existe um Deus lá em cima que eu posso consultar, e ele, na verdade, está aqui dentro de nós, né? Não está só lá em cima. Né? É tão interessante a Marisa lembrar também de Noé agora, né? Porque imagina você receber uma direção que você vai criar algo, demorar anos fazendo aquilo e perseverar nisso, né, gente? A construção, ela fala muito conosco, ela transforma muito a nossa vida, né? Trabalha naquelas áreas mais dolorosas, como a Alessandra falou aqui, mas umas áreas tão necessárias que a gente precisa deixar ser trabalhado, e a gente só pode usufruir disso nesse momento da espera, né? É verdade. É algo muito interessante, porque é exatamente como você leu lá no início, lá em Isaías 40, porque o que acontece? Por isso que a gente vai pegar na força das águias, porque você imagina só, a gente tem a história das águias aí que a gente sabe, né? Como é que ela se refaz para voltar à vida. Sim. Ela tem que tirar o biquinho dela, ela tem que tirar as peninhas das asas dela, ela tem que tirar aquelas unhas que estão viradas. O sofrimento dela é muito grande, é exatamente como a Alessandra começou falando. O que acontece? Essa espera que nos constrói e que nos habilita é um processo que gera para a gente o fruto da paciência, sim. Gera para a gente o fruto de ampliar a nossa visão. A Alessandra deixou claro aí do que aconteceu com ela, a experiência que ela viveu na questão do trabalho que ela estava ali esperando, e que ela achava que aquele era o momento. E é interessante, né? Porque no momento que a outra pessoa entrou, ela falou, puxa, era algo que eu estava desejando tanto, que eu me preparei para fazer. E aí, quando chega lá na frente, Deus vai e traz a memória para ela, aquilo que traz esperança para hoje, quando ela está vivendo como uma imigrante e tem que esperar o processo do dia a dia, como todos nós esperamos, ela poder ter força para continuar, não é, Alessandra? É verdade. A Alessandra falou algo interessante, né? Quem vem para cá sem o Senhor, né? Sem Deus. Eu vim, gente.
Se E encontrou Deus. Olha que legal, encontrou Deus. Encontrou, olha, Deus! E olha, coisa foi tão linda. interessante que quando eu vim para cá, minha família é espírita, a maioria, né? E meu marido era evangélico, mas era afastado quando a gente casou. E quando Deus nos trouxe para cá, porque Deus nos trouxe literalmente para cá mesmo, foi incrível, a gente fez com o nosso visto. E depois eu estou conversando com meu marido um dia, falando assim, eu podia achar um lugar aqui, né? Uma casa de espírita para eu ir, né? Aí Deus levanta um casal que já estava orando por nós e nos convida para ir para a igreja. E desde então, gente, até hoje, estamos aí, 25 anos depois, estamos aí casadinhos com o Senhor, né? Amém. É Confirmando a lindo palavra que a demais. Alessandra falou. Encontra Deus aqui, né, Alessandra? Isso, aquele que vencer vai encontrar. Graças a Deus. Então, esse é o poder da espera. A gente não imagina o que está nos esperando, mas Deus já preparou aquilo que nós vamos receber nesse tempo de espera. E como foi bem colocado aqui, a espera é um tempo de construção, onde você vai aprendendo muitas coisas, onde você vai tirando muitas coisas que já não fazem mais parte da sua vida. E, claro, o tempo da espera vai nos fazer perder e ganhar, porque tudo na vida é perder e ganhar, né? Isso é muito legal. E isso vai trazer maturidade, né? Porque esperar também traz maturidade, né? Diminui a ansiedade, né? Muitas pessoas ansiosas, sofrendo com a ansiedade, e é algo que eu trabalhei muito na minha vida e trabalho até hoje. Nós, mulheres, somos mais ansiosas do que os homens, né? É verdade. E aí, às vezes, a gente não quer esperar, às vezes a gente vai fazer uma comida, a gente quer tirar a comida antes de estar pronto, pelo menos eu era assim antes, até eu aprender a cozinhar, tirava o bolo antes de 40 minutos, porque eu achava que 30 tinha ficado bom, sabe? Essas coisas, mulheres ansiosas e desesperadas. As suposições, né? E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque, como a Marisa comentou, é um processo mesmo, né? Eu sempre falo assim, que quando a gente está vivendo um processo, eu falo que é como a gestação. É claro que hoje, com a tecnologia, a gente faz um ultrassom e consegue ver, né? Então, a gente vê o que está acontecendo. Mas, assim, de um modo geral, está tudo acontecendo lá dentro e a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. E tudo tem o seu tempo exato, né? Eu falo que a gestação são 8 meses e uma eternidade, porque o último mês você fala, meu Deus do céu, não veio já a hora que sai esse bebê, né? Que já deu o que tinha que dar. Mas, assim, como é importante, porque naquele último período que eu sou prematura, eu nasci de 8 meses, e aí depois eu fui entender como era importante, porque eu fiquei na incubadora 45 dias, e aí, visualizando isso, eu falo assim, gente, como é importante aquele tempo ainda dentro da barriga, né? Por mais que a mãe tenha vontade de ver a carinha do bebê, por mais que todo mundo tenha ansiedade, aprender a esperar, porque às vezes a gente pode levar essa ansiedade, pode realmente ter uma gestação, né, o bebê vinha nascer antes, mas é o tempo exato, porque essa hora que está amadurecendo, o amadurecimento do pulmão, Sim, né? Exatamente. Então, eu falo que o desenho da espera, ele é muito bom. E aí vem exemplos, vamos pegar exemplos na palavra de Deus, que a gente não tem como não falar de Abraão e Sara. sim, Né? Que eu falo qual foi o preço que foi pago, né? Pela ansiedade, pelo fato de não ter aprendido, de não ter esperado. E aí o que acabou acontecendo foi, eu fico imaginando, eu falo assim, meu Deus do céu, eu acho que, né, Sara, assim como nós, o que aconteceu? Primeiro, a incredulidade de não crer no mover de Deus, né? Sim. Não, Deus está falando comigo, que eu vou ficar grávida? Sim. Não, deixa eu dar o meu jeito aqui, né? E aí ela conduziu Abraão a ter relações com a empregada, né? Agar. E aí, com Agar, e logo depois Agar teve o filho, e aí depois ela recebeu a bênção dela. Sim. Mas eu fico pensando, eu falo, poxa, não precisaria ter causado essa curva na história, que certamente causou muito incômodo para aquele casamento, causou muito incômodo para a própria Agar, né? Sim. Por quê? Uma ansiedade. Uma ansiedade de não saber esperar, de não ter fé nessa espera, de acreditar que era possível, sim, porque a gente acha que Deus ele pode fazer realmente assim, né? No estalo. É verdade. Só que esse estalo de Deus é reconhecer assim, qual é o propósito? Eu lembro que eu fui num congresso de cura e libertação, e falava bastante da cura física, e o preletor, um chinês,
eu acho que, se não me engano, ele era chinês, mas ele morava aqui nos Estados Unidos, e ele falou, por que que algumas curas acontecem, né? Basta uma impostação de mãos, a pessoa ora e a pessoa sai andando, e outras não. Ele falou, porque tem um propósito naquilo. Então, é simplesmente entender que Deus tem um propósito, não é porque ele não pode fazer, é porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Sim. Exato. E então, assim, não deixe de crer que porque você orou e a cura não aconteceu naquela hora, o mover ele está acontecendo, só que não vai acontecer do jeito que a gente quer ou imagina. Então, isso mudou muito o estilo de oração. Continuo orando para pessoas serem curadas, mas eu oro por tratamentos, eu oro por médico, eu oro, falo, Deus, eu não sei qual vai ser o jeito que o Senhor vai cuidar, mas que o Senhor cuide, né, e trabalhe nesse momento. Então, eu acho que a questão da gente aprender a trabalhar essa ansiedade na espera, eu acho que é um grande desafio, né, e eu ouvi uma vez, eu digo que eu ouvi porque meu marido foi pedir aconselhamento por um amigo nosso, um pastor, e esse amigo disse assim, não tome nenhuma decisão quando a água estiver turva. E eu achei aquilo de uma sabedoria tremenda, porque eu falei assim, realmente, na hora que a gente está muito ansioso, a hora que a gente está com muita coisa na cabeça, a gente pode tomar uma decisão e a água está turva, você não está enxergando com clareza tudo aquilo. Exato. E até do que eu comentei dessa questão da nossa espera, pensando nas mudanças do futuro, né, da Sara e da Clara, da própria família como um todo, aí o que a gente fez para clarificar a água, né? Porque esse conselho foi dado há muitos anos atrás, mas a gente carrega ele até hoje. E eu joguei no papel, falei, vamos pensar, se a gente tomar essa decisão hoje, qual vai ser o resultado disso hoje? Não é um não, tipo, não quer dizer que a gente não vá fazer uma mudança ou algo assim, mas assim, será que esse é o momento? Né? Então, são pontos que a gente colocou para pesar na balança para acalmar nosso coração nessa espera, porque a vontade realmente é de sair fazendo, né? Então, como é importante a gente falar calma, senão o resultado pode ser o bolo que não vai ficar gostoso, né? O bolo vai ficar ruim, o bebê que muitas vezes vai precisar de muito mais cuidados do que precisaria, às vezes despesas, e a gente tem que lembrar que nessa espera, eu acho que quando espera em Deus, reconhecer que a espera em Deus, Deus sempre vai focar naquilo que é mais valioso. Sim. E nesse momento de espera, eu e meu marido, a gente pesou muito algumas questões que vão além da questão material, né? Porque a gente pensa, ok, conta, enfim, mas assim, além dessa questão, qual é o preço de algumas outras coisas? Que envolvem questões emocionais, envolvem a questão espiritual do relacionamento de Deus. Então, quando a gente começou a pesar isso na balança, será que vale tudo isso, esse movimento agora? A gente está mexendo num campo, já que Deus nos deu esse livre-arbítrio, então vamos usar isso com sabedoria, né? Vamos olhar a situação com calma, porque às vezes é questão de alguns meses. Vamos pensar, mesmo que seja daqui 1 ano ou 2, gente, que a gente tire uma lição da pandemia. Exato. 2 anos passou rápido demais, né? Com certeza. E quanto aprendizado nós estamos tendo nesse período de pandemia, né? É verdade. A gente pode olhar também para a história do povo no deserto. Olha o quanto, 40 anos passando tudo aquilo ali. Deus teve um propósito também de deixar aquele povo passar por ali para eles serem amadurecidos, né? Para eles serem trabalhados em muitas áreas e sair da escravidão, né? A gente vai falar um pouco sobre escravidão no próximo programa, mas essa nossa espera também, ele faz parte disso, da gente entender que nós não somos mais escravos, que a gente precisa sair aí alienados, né? Atropelando todas as coisas com essa ansiedade de querer resolver, de querer fazer, de ir para o nosso braço. É claro que a gente também tem que ter cuidado com aqueles que esperam demais, né? A gente está falando aqui de espera, mas de uma espera com a maturidade, né? Com dependência de Deus. Não aquela espera de braço cruzado, deixa Deus fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Seja autorresponsável, faça a sua parte. Muitas vezes, para as águas caminhares, a gente começa a mexer nela também, né? Claro. Chegou para aquele paralítico e disse, entra na água, o que te impede de entrar para ser curado, né? Ele disse, eu preciso que alguém me coloque lá. Então, ele viu que tinha uma condição para ele ir lá.
Aí ele Verdade. fez, então, a obra para... Né, ele atuou na cura, mas quando a cura depende de nós, quando o mover depende da gente, isso é física quântica, né? A gente começa a mover e as coisas começam a mover. Deus, às vezes, quer que a gente comece primeiro a caminhar para ele fazer um milagre, né? Para ele trazer a abundância em nós. Então, a gente também tem que entender isso. Mas eu acho que aí tem duas coisas que eu gosto muito. Eu falo dois exemplos. O conselho que eu ouvi do meu pastor no Brasil, quando eu vim para cá, que ele dizia assim, eu falei, e aí, né? Porque a gente fica numa expectativa, e aí, né? Do futuro. Ele falou, Alessandra, essa hora vou ter que te falar, a porta de Deus é automática, você pisa e ele abre. Então, é a questão desse seu movimento, do tipo, você vai precisar pisar para Deus abrir a porta. E um outro ponto que eu sempre venho na minha mente é quando Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou o homem. A coisa mais grandiosa do que você tirar alguém da morte, né? E aí eu falo assim, mas o que ele fez? Tira a pedra. Não foi ele que tirou a pedra. Sim. Ele ressuscitou, mas não abriu o túmulo. Isso. Então eu falo assim, o que Deus está esperando de nós também que a gente faça e aí ele faz, cada um na sua parte, né? Sim. Cada um no seu movimento. E eu acho que é importante isso, porque senão a pessoa ela pode, de uma maneira muito, né? Sem vergonha, aí naquela espera. Sem vergonha é ótimo. Né? Sem vergonha, tipo, tô esperando em Deus, tá? Mas você tá fazendo o quê? Nada. Eu vi a Josi, a Alessandra e a Marisa falar que tem que esperar, né? Aí vai falar, não, eu ouvi lá, falou que é para esperar, coitada. É verdade. Tem um salmo que diz assim, é muito interessante, né? O Salmo 39 me fez lembrar, agora veio a memória, verso 7, ele fala assim, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. O que acontece? Na verdade, por que eu devo esperar? Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas, o que Eclesiastes fala. Tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E só que o tempo da espera não é um tempo, como a Josi falou, como você está falando, Alessandra, de estar de braços cruzados. É um tempo onde nós vamos ter ações práticas, como o seu pastor falou, que você vai começar a se mover na direção daquilo, e aí você vai ver, essa porta abriu, então eu entro nela. Essa fechou, eu mudo de caminho. Verdade. Né? São ações práticas que vão nos levando na direção do Senhor, quando a gente tem essa sensibilidade no espírito, quando a gente anda como um justo, porque a Bíblia fala que nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, que tem uma estação própria para florescer. Então, tem um momento em que as coisas vão começar a acontecer. Tem um momento onde a gente vai começar a ver a coisa fluir. Mas no tempo da espera, a gente tem que ter uma família espiritual conosco. A sabedoria, o conhecimento de Deus, o entendimento de quem nós somos, de quem Deus é em nós. Sim. Por quê? Porque o tempo da espera ele tem duas vertentes. Ou ele te leva para aquilo que é mal, ou ele te leva para aquilo que é bom. Porque naquilo que é mal, vai ficar ansioso, vai ficar desesperado, vai ficar depressivo, vai tomar decisão precipitada. Mas, se andar pelo caminho do bem, por quê? Porque nós vivemos para o bem. Então, se eu ando para o caminho do bem, Senhor, eu escolhi esperar em ti. Então, eu vou esperar. Aí a gente, como você deu o exemplo do que aconteceu com Sara, né? O que acontece? Senhor, olha só, na minha condição natural, como é que isso vai acontecer? Já estou fora da idade, já não tenho mais o meu ciclo menstrual, nada do que seja favorável a mim para eu viver isso. Mas eu escolhi confiar em ti. Então, eu vou confiar em ti, porque se eu tomar uma atitude precipitada, eu vou viver o que Sara viveu. Depois teve um grande dano. Depois, Deus vai cumprir? Vai. Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas dentro do cumprimento de Deus, nós temos que entender que nós temos que ter obediência, é outra virtude, né? Obediência, para poder seguir na direção certa. E se eu não tenho direção, então não vou agir, porque a espera, o que significa? Qual a definição de espera? É não agir, é não se mover, é ficar ali, esperando até que algo aconteça. Sim. Né? Então, aí, essa espera, sim, é uma espera consciente, como a
a Josi falou, e com maturidade. Uma espera que você não é que você não vai estar fazendo nada. Não, você está construindo algo para que a hora que aquela porta abrir, você possa enxergar que ela abriu para você e você entrar por ela, né? É algo muito interessante, gente. É super maravilhoso. Na espera também, a gente pode buscar conselhos, a gente pode buscar um amigo, a gente pode buscar um pastor, como você deu exemplo aqui, né? E guarda, né? Aquele insight que fica, né? Igual essa porta aí automática. Interessante também essa forma, né? De lembrar que a porta de Deus é assim, é automática, né? Às vezes a gente esquece, e se eu for parar para contar quantas vezes Deus me permitiu esperar em alguma situação, não foi ele que chegou dizendo assim, Josi, estou aqui dizendo espera, não é assim, né? Que acontece. Não é assim. Não é assim. Recebi um WhatsApp de Deus, estava lá escrito. Exatamente. Então, não é assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo. Eu mesma agora, nesse momento da minha vida, eu estou passando por um momento de espera. Deus tirou alguns projetos que eu estava fazendo, me direcionou a dizer não, deixar, finalizar o ciclo e esperar. E aí me deu esse projeto aqui também, e eu estou esperando em outras coisas, e eu estou tranquila com isso. Inclusive, nesse processo, ele me deu um cachorrinho. Eu senti desejo de ter um cachorrinho, nunca tinha tido. Um cachorro, assim, só meu, né? Na minha família teve muito cachorro, mas eu nunca cuidei de cachorro nenhum. E então, simplesmente deu a doida, vamos comprar um cachorro, eu quero um cachorro, Fomos escolher, e eu queria um cachorro assim, gente. Era quietinho, bem quietinho, que sem dar trabalho nenhum, sabe? Para facilitar a minha vida, não queria trabalho. Aí, guess what? Eu pego um cachorrinho elétrico. Que maravilha! E atenção o tempo inteiro. Aí eu entendi com isso que Deus estava me ensinando muita coisa com esse pequenino animal. E ele queria que eu parasse para dar atenção e usufruir da companhia desse cachorrinho, sabe? Sim. Coisas assim, tão parecem insignificantes, ou parece assim não ter nada a ver, mas quando a gente está no espírito, a gente está conectado com o Senhor, a gente vai entendendo tudo que está acontecendo à nossa volta, né? E essas coisas ele diz assim, espera, então eu vou te trazer alguma coisa para tirar a tua atenção disso aqui, que eu sei que você gosta muito de fazer e executar, então fica aqui, gasta tempo, porque tem uma pessoinha aqui, não é pessoa não, mas é um animal, precisando da sua atenção, do seu cuidado nesse momento. Olha isso, gente. E quando a gente realmente para e gasta esse tempo, ficar ali olhando para o nada, vendo o cachorrinho brincar, né? É um momento da gente esperar, da gente baixar a ansiedade, da gente desintoxicar, eu falo tanto sobre isso, né? Da gente desintoxicar, da gente reconectar com o Espírito, com o Senhor. É tempo de ler a palavra, de ouvir, se não está podendo ler, porque tem que dar atenção lá, mas ouvir, sabe? São tantas coisas que a gente pode fazer no momento da espera, sem ficar ansioso, sem se atrapalhar em ter o próximo passo. Porque, como a Marisa falou, quando a gente tem a direção, tá tão fácil, mas quando a gente não sabe para onde ir, às vezes a gente tem que parar, mesmo que você saiba seu propósito, mesmo que tenha clareza de onde você quer estar daqui a 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, mas tem momentos que você precisa parar e entender qual é o próximo passo, Senhor, que o Senhor quer que eu dê, não que eu dê, né? Que eu quero dar, porque a gente, pode ser que a gente, na nossa impulsividade, eu sou uma pessoa impulsiva porque eu sou dominante. Eu gosto de realizar, de executar, eu aprendi isso na minha profissão. Mas eu aprendi também que eu preciso depender dele, que é difícil depender. Quando eu deixei meu trabalho, alguns anos atrás, queria trabalhar por conta própria, eu coloquei o pé na água e eu disse, Senhor, eu vou, porque eu estou entendendo que o Senhor está me dizendo para ir, né? E fui. E nisso a gente vai esperando, né? Ser empresário a gente espera, né, gente? A gente aprende a esperar, né? Então, olha, que delícia que é quando a gente aprende, quando a gente tira esse tempo de ouvir a voz de Deus, né? A Alessandra, ela está aqui conosco nesse domingo aqui, ela é Master Coach, ela é treinadora comportamental, ela já fez vários cursos, ela trabalha na área de publicidade, né? Teve também, a universidade dela foi nessa área, é mãe de 2 crianças, é esposa, é líder, é mentora,
serve na igreja. Eu vejo tantas coisas que ela posta no Instagram dela, gente. Depois eu vou colocar a descrição aqui, vou colocar o Instagram dela para você seguir também, porque você aprende muito com ela. Ela faz lives lá. Ela tem um programa, Seu Dia com 30 Horas, que eu vou até pedir para ela falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu fiquei assim, curiosa. Como que ela consegue ter 30 horas no dia, né? A mulher de Provérbios 31, aí ela pegou o 30. E mesmo assim ela aprendeu a esperar, por isso que ela está aqui hoje com a gente, compartilhando um pouquinho, né, do testemunho dela aqui também conosco. Então, todos nós, independente do que a gente viva na nossa vida, do que a gente se prepara para fazer, nós aprendemos a esperar em Deus. Fala um pouquinho para nós, Alessandra, dessa pinceladinha aí de como que é esse programa de 30 horas aí. Na minha formação como base, eu me formei como instrutora da Dale Carnegie, é um dos institutos mais antigos na área de treinamento e desenvolvimento, tem mais de 100 anos, e eu tive o privilégio de me formar lá. Mas encurtando bastante a história, né, logo depois que eu saí da Dale Carnegie, ativou algo muito forte em mim, que é a parte da criatividade. Então, tem algo que eu amo, né? As empresas ou companhias acabam me contratando para desenhar o treinamento para elas. Uhum. E é claro que, assim, nos últimos tempos eu fui formatando um programa que eu imaginasse como um programa ideal, né? E aí disso veio o programa Lidere-se, uma imersão em autogestão que trabalha fortemente a inteligência emocional. Veio o Academia de Líderes, quer dizer, na verdade, a Academia de Líderes veio primeiro, só que olha como é importante isso que a gente está conversando, né? Porque quando a gente fala de esperar em Deus, a gente está falando de características espirituais, características emocionais, e eu percebi que muitos daqueles líderes não conseguiam aplicar ferramentas simples, porque tinha uma gestão, uma questão de autoliderança muito mais intensa naquilo. E nos últimos anos isso ficou muito mais forte, né? E é claro que dentro disso acabou, eu falo que aí o outro braço é a questão da gestão do tempo e produtividade, que é o seu dia com 30 horas. Que eu sempre começo perguntando para as pessoas o que você faria na sua vida se você tivesse 14 horas a mais por semana. É assim que eu começo o programa. Uhum. E as pessoas falam assim, nossa, o que eu faria, né? 14 horas a mais por semana? Uau, né? E as respostas são do tipo, eu ia dormir, eu ia na manicure, eu ia para o clube, e tem pessoas que falam, e eu falo que não há nenhum problema nisso, trabalharia mais, faria mais coisas, e que bom, ok, você teria essas 14 horas, mas eu acredito que o ponto principal da escolha é a gestão da liberdade, porque eu acho que nessa hora que a gente pesa sobre a ansiedade, que a gente pesa sobre a gente está angustiado, a gente quer a coisa para ontem, eu acho que o que mais está sendo mexido com a gente é o medo, né? E a gente abriu uma porta aqui para falar de muitos outros assuntos, mas fazendo a conexão com a questão do seu dia com 30 horas, que é essa questão, né, ok, então como é que você faz aí para esperar? É exatamente isso. O meu dia, ele rende, porque quando eu olho para o meu dia, eu falo assim, mais do que o meu propósito como instrutora, eu falo que é o meu propósito dentro da minha casa, e aí eu falo assim, analisa bem se aquilo que você está fazendo, se isso ele está entrando na ordem do que Deus espera de você. Eu acho que se você faz essa pergunta, e se ele não atender essa ordem, o seu dia ele não vai ser produtivo. Né? Porque não é uma questão de sair fazendo, é uma questão de, assim, peraí, onde as coisas se encaixam? Então, o primeiro ponto é, ok, Deus em primeiro lugar. Só que aí vem uma grande pegadinha. Deus em primeiro lugar não significa servir mais à igreja. Que eu acho que esse é um ponto que a grande maioria de nós acaba falhando. Achando que quando eu sirvo mais à igreja, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. E nem sempre funciona assim. Verdade. Colocar Deus em primeiro lugar é quando eu estou o meu dia inteiro e, de repente, eu posso nem servir na igreja. Mas no meu trabalho o dia todo, ou na minha casa, eu estou colocando tudo nas mãos do Senhor, eu estou tendo um relacionamento com Deus. E a gente fala do devocional, da oração, daquela conexão. É como se eu desse o braço, né, falasse, ó, Espírito Santo, Deus, vem comigo, vamos. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Aí depois a gente já sabe que aí vem a família. Mas aí, quando a gente fala da família, a gente está falando da gente, né? A palavra de Deus diz, ama, né? Ama a Deus em primeiro lugar
e ame aos outros como a ti mesmo. Isso aí, então, peraí. Então, eu estou aqui, e aí eu começo a cuidar da minha família. Dentro da família, aí vem um outro desafio, que eu falo, curiosamente, que aí algumas pessoas geram uma desordem no cronograma da gestão do seu tempo. Num relacionamento da casa, da família, é o marido primeiro, e depois os filhos. Uma grande desordem é o quê? Os filhos acabam entrando no lugar dos maridos, e aí causa toda uma confusão. E aí eu falo, então, é a questão, né? É você, o teu relacionamento com o teu marido, com o teu companheiro, e os filhos vêm depois. E depois disso a pessoa fala, agora é a igreja. Eu falo, não, agora vem o seu trabalho. É aquilo que você executa como um trabalho. No meu caso, hoje eu sou treinadora, e esse é o meu trabalho. Ele vem logo em seguida. Aí depois vem o servir a igreja. Então, quando a gente começa a mensurar isso, e eu falo que é desafiante, porque eu também gosto, imagina, eu amo participar, eu sou assim, eu falo que eu tenho que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que uma das características mais fortes que eu tenho, que é ser muito prestativa, ele se torna um grande sabotador na minha vida também. Ele se torna um vilão, então eu tenho que saber dosar isso muito bem, porque se eu não souber dizer o não corretamente, o que vai acontecer? Eu tiro a coisa da ordem. Então, daqui a pouco eu estou super prestativa, super voluntária, um monte de coisas, e acabo danificando o que é primordial e essencial, que é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o meu marido, é o relacionamento com as minhas filhas, né? É o relacionamento aqui na minha casa. Então, o segredinho, acho que inicial, que é entender essa questão da gestão do tempo, produtividade, seu dia com 30 horas, eu falo, é começar a entender e colocar as coisas na prioridade certa. O grande ponto é quando a gente começa a colocar na prioridade certa, aí vem essa luta sobre, será que, porque eu não consigo esperar em Deus, porque no fundo, eu olho para aquilo, não, isso aqui tem que ser primeiro, isso aqui tem que ser desse jeito, não, isso aqui tem que ser assim. Agora, quando eu aprendo a esperar em Deus, é quando eu reconheço que eu não sou a única no mundo, tem pessoas que vão fazer muito melhor do que eu, né? Então, gente, dá espaço para todo mundo. Então, ok, vamos todo mundo trabalhar junto. E aí sim a gente começa a fazer todo esse trabalho, e eu acho que aí vem a questão do aprender a esperar em Deus também, né? Porque isso é fundamental para fazer a gestão de estudo, que, como a Marisa falou, eu fiquei pensando que é um ponto primordial. Quando a gente começa a fazer isso, acho que o grande ganho é viver a paz que excede todo entendimento. É olhar o que está lá fora, porque a situação não é uma situação... A gente olha a guerra, a gente olha a pandemia, doença... É confortável, né? Problemas financeiros, mas é você olhar, saber assim, ok, o que eu posso fazer referente a isso, mas também saber o que não dá para eu fazer, né? Então, é um pouco disso tudo. Mas como é bom aprender a esperar em Deus. Não é, verdade. Que Marisa, legal. para a gente ir terminando, então, né, que a gente já passou um pouquinho dos 30 minutos aqui, é tão gostoso a gente ficar conversando aqui, né? Que a gente quer ficar. Verdade. É uma delícia, né? Eu quero que você fale alguma coisa aí para a gente fechar, então, o nosso Escolhi Esperar em Deus. Olha, Eu concordo assim, plenamente com o que a Alessandra trouxe para a gente hoje, né? Muito legal, por isso que eu falei, ela é Provérbios 31, né? Que ela eu creio que é assim, o esperar em Deus é saber ter prioridade e pontuar as prioridades, né? E ela falou algo muito interessante, porque muitas de nós estamos nos perdendo porque acredita que obedecer a Deus é entregar todo o seu tempo ao serviço da igreja. Sim. Quando que, na verdade, o serviço da igreja faz parte daquilo que é o nosso planejamento, mas tem que ser listado como em que nível de prioridade ele vai estar. Porque quando nós esquecemos isso, aí depois nós vamos reclamar, muitas vezes a gente escuta pessoas reclamarem nos aconselhamentos, que elas falam, mas eu estava fazendo as coisas de Deus. Mas a Alessandra falou uma coisa assim, linda. Quando é que eu estou fazendo as coisas de Deus? Quando eu estou com o meu... Eu estou no Wi-Fi do céu, né? Estou conectada com Deus. Adorei. Uai. Dentro daquilo que eu estiver fazendo, eu estiver conectada com Deus, falando assim, olha, eu estou dando esse passo. É esse mesmo que eu devo dar? Mas eu estou dando o passo, né? Senhor, se não é, então eu vou perceber
A Josi falou, você vai ter uma percepção. Naquela percepção, para. Saiba o seu limitador. Eu creio que isso é muito importante. Cada pessoa deve conhecer o seu limite. E o meu limite termina quando começa do outro. Então, a gente tem que saber qual é o limite. Não, até aqui eu fui. Daqui para lá, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para o meu marido, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para a minha casa, eu tenho que olhar para o meu trabalho. Por quê? Porque se eu não tiver trabalho, daqui a pouco eu vou estar numa condição financeira totalmente desestabilizada e aí eu não vou poder ir para a igreja porque eu não tenho condições de E trabalhar. ainda vai culpar a igreja, né? Pois é. Olha só a situação, gente. Que coisa Então, quando doida, a né? gente coloca a nossa esperança em Deus, o próprio Deus nos ensina a entrar nas 30 horas que a Alessandra te ensinou, vai lá seguir ela para você saber melhor sobre isso, para você poder estar conectado no Wi-Fi do céu e Amém. poder saber quais são os seus limites. Poder descansar em Deus, como diz o Salmo 91, não é isso? Descansa na sombra do Onipotente. Quando a gente espera, a gente descansa. Então, a gente deu vários exemplos aqui, teria muito mais coisas para a gente falar, mas a gente não quer que esse vídeo fique muito grande, então a gente muito longo. Então, a gente quer pedir a você, olha, descansa. Espera, diminui aí a ansiedade, vai tomar um chuveiro, uma banheira, vai dar um mergulho para poder baixar essa ansiedade aí, acalmar o seu coração, né? Porque o mundo está diferente, o mundo está mudado, mas a gente não pode deixar que essa ansiedade, esse medo da preocupação com o que vai acontecer amanhã, nos tire desse lugar que realmente é de descanso e só no Senhor que a gente encontra. Eu não estou falando isso porque para mim é fácil também, não. Foi difícil aprender, tem sido difícil a cada dia, como a Alessandra, como a Marisa, todos nós temos aqui passado desafios para encontrar esse descanso. Mas quando a gente encontra, é o melhor lugar de estar, não é, gente? Com certeza. É muito bom. Que bom, gente. Então, nós estamos chegando ao final desse programa. Gratidão mais uma vez, Alessandra. A Alessandra vai estar com a gente no outro episódio, então continua seguindo a gente aí também para ouvir mais aqui. Marisa também vai continuar com a gente aqui, está aqui de mão dada comigo nesse programa. E a Márcia também vem no próximo episódio aí. Então, gente, olha, compartilha, deixe seus comentários. Sugestões também são aceitas aqui de temas que você quer que a gente venha aqui bater um papo, tá certo? Então, um beijo grande para vocês. Beijo, gente. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.